Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Aos 15 anos, ela foi forçada a se casar com o temido Sheikh. Mas quando disse sim, ele revelou um segredo que mudaria tudo. Ela congelou na primeira noite com: Sheikh, assista essa história até o final, você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal. Deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse, continuando. Aylin Nunes havia crescido entre as vielas apertadas do Capão Redondo, zona sul de São Paulo, onde o sol parecia um peso sobre os ombros de quem acordava cedo demais para trabalhar e chegava tarde demais em casa. Sua família, que um dia fora respeitada no bairro, estava destruída. Seu pai, Joaquim, enfraquecido por dívidas de apostas e negócios perigosos com agiotas, ofereceu sua única filha como garantia de salvação. Aos 18 anos, ainda com os traços suaves da juventude, marcados pela determinação de quem cresceu lutando, Aylin foi conduzida em um Mercedes blindado até a cobertura lendária do empresário Khalil Al-Rashid, no Jardim Europa. Um homem que, aos 32 anos, controlava um império imobiliário com misto de respeito e medo, sua presença marcada por ausências, não possuía esposa, herdeiros, nem sócios de confiança. Vestida em um vestido simples emprestado pela vizinha, os olhos marejados, mas o queixo erguido, Aylin disse o sim entre dentes cerrados no cartório silencioso. Mas ao chegarem à cobertura de 3 andares com vista para toda a cidade, quando as portas do elevador privativo se fecharam, Khalil, com olhar de aço e voz grave, que carregava sotaque árabe misturado ao português perfeito, revelou: Você não foi escolhida para ser minha esposa de verdade. Foi escolhida para ser minha proteção e minha redenção. Um antigo acordo pesa sobre mim e agora sobre você. Confusa, Aylin passou a viver sob o olhar atento de Khalil e os murmúrios de funcionários que pareciam temer algo não dito. A cobertura era um labirinto de salas interditadas, onde portas com fechaduras eletrônicas selavam algo não nomeado. No coração do andar mais alto, um escritório cercado de segurança pairava como território proibido. Khalil Al-Rashid não era um homem comum. Filho de imigrantes libaneses que chegaram ao Brasil na década de 80, havia herdado não apenas um negócio familiar, mas também uma tradição sombria que poucos conheciam. Seu pai, Rashid Al-Rashid, construíra o império imobiliário em São Paulo através de acordos que iam muito além de contratos legais. Havia pactos com famílias poderosas, negócios selados com sangue e juramentos que passavam de geração em geração. A família Al-Rashid controlava não apenas empreendimentos na capital paulista, mas também tinha influência política que chegava até Brasília. Khalil era temido porque sabia segredos que poderiam destruir carreiras, quebrar empresas e derrubar governos. Mas essa influência tinha um preço. Para manter o equilíbrio de poder, cada herdeiro Al-Rashid deveria renunciar ao amor verdadeiro e tomar uma esposa que servisse como proteção contra os inimigos que se acumulavam nas sombras. Nenhuma mulher havia sobrevivido mais de 3 anos ao lado de um Al-Rashid. Algumas morreram em acidentes convenientes, outras simplesmente desapareceram, e uma havia se suicidado na própria cobertura. Khalil sabia disso. E agora, Aylin também começava a desconfiar. Nas primeiras semanas, ela se movia pela cobertura como um fantasma elegante. Khalil havia providenciado roupas, aulas de etiqueta, um cabeleireiro particular e até mesmo um personal trainer. Uma Al-Rashid precisa estar à altura do nome, disse ele, observando-a experimentar um vestido Armani que custava mais do que sua família ganhava em um ano. Mas Aylin não era apenas uma garota da periferia, impressionada com luxo. Ela havia crescido nas ruas, sabia reconhecer perigo, e sua intuição gritava que estava sendo preparada para algo muito maior que aparentar ser uma esposa troféu. Por que eu? Perguntou numa manhã, enquanto tomavam café em silêncio na varanda com vista para o Ibirapuera. Khalil ergueu os olhos do jornal Financial Times, estudando-a por um momento que pareceu eterno,
Ele usava um terno cinza impecável mesmo para tomar café da manhã, os cabelos negros sempre perfeitamente penteados, a barba por fazer que dava um ar perigoso ao rosto de linhas árabe marcadas. Você tem fogo nos olhos, e fogo é o que preciso. Fogo para quê? Para sobreviver ao que está vindo. Essa resposta críptica se tornaria o padrão. Khalil nunca explicava completamente, apenas deixava pistas que Aileen juntava como peças de um quebra-cabeça macabro. Ela descobriu que havia câmeras em todos os cômodos, exceto no banheiro da suíte principal. Descobriu que 3 seguranças armados ficavam de plantão na cobertura 24 horas por dia. Descobriu que Khalil recebia ligações em árabe que o deixavam tenso por dias. E descobriu que, apesar do casamento de conveniência, ela estava começando a sentir algo perigoso por aquele homem enigmático. Khalil era diferente de todos os homens que conhecera. Não tentava impressioná-la com dinheiro, não falava sobre seus negócios, não a tratava como um objeto. Em vez disso, perguntava sobre seus sonhos, ouvia suas histórias sobre o Capão Redondo, demonstrava interesse genuíno por sua opinião sobre livros, filmes, política. Era como se estivesse conhecendo uma pessoa de verdade, não apenas utilizando-a. Nas noites em que não conseguia dormir por causa dos pesadelos que começaram após se mudar para a cobertura, sonhos com sangue, gritos e uma mulher de branco, chamando seu nome. Aileen caminhava pelos corredores tentando entender sua nova vida. Foi numa dessas caminhadas que encontrou Khalil na academia particular da cobertura, socando um saco de pancadas com uma violência que a assustou. Ele estava sem camisa, o corpo definido coberto de suor e algumas cicatrizes que ela nunca havia notado. Uma em especial chamou sua atenção. Uma marca em formato de lua crescente no ombro direito, como se tivesse sido queimado de propósito. Não deveria estar acordada, disse ele, sem parar de socar. Não consigo dormir. Os pesadelos começaram? A pergunta a fez parar. Como ele sabia dos pesadelos? Sempre começam assim, continuou Khalil, finalmente parando e se virando para ela. Seus olhos escuros brilhavam com algo entre tristeza e determinação. Primeiro os sonhos, depois as visões, depois o quê? Depois você entende por que está aqui. Naquela noite, pela primeira vez desde que se casaram, Khalil a tocou de verdade. Não foi um cumprimento formal ou um gesto de educação. Ele segurou seu rosto entre as mãos, o polegar traçando a linha de sua bochecha, como se estivesse memorizando seus traços. Aileen, murmurou seu nome como uma oração. Khalil. O nome saiu de seus lábios como um suspiro, e algo mudou entre eles naquele momento. A tensão que ela sentia desde o primeiro dia se transformou em algo diferente, mais intenso, mais perigoso. Ele se inclinou, seus lábios quase tocando os dela, e Aileen sentiu o mundo parar. Mas no último segundo, Khalil recuou, os olhos fechados, como se estivesse lutando contra si mesmo. Não posso, disse a voz rouca. Se eu te tocar de verdade, não conseguirei fazer o que precisa ser feito. O que precisa ser feito? Mas ele já havia se afastado, pegando uma toalha e deixando-a sozinha na academia, o coração batendo descompassado e mais perguntas do que respostas. Foi Marta, a governanta da cobertura há 15 anos, quem começou a contar a Aileen a verdade aos poucos. Marta havia servido a esposa anterior de Khalil, Laila, uma libanesa delicada, que morreu em circunstâncias misteriosas 2 anos antes. Ela era doce demais para este mundo, disse Marta, enquanto organizavam a biblioteca particular de Khalil. Não tinha força para enfrentar o que estava vindo. O que estava vindo? O mesmo que está vindo para você, menina. A família Al-Rashid tem inimigos poderosos, políticos que eles ajudaram a eleger e que agora querem se livrar do compromisso. Empresários que devem favores que não querem pagar, até famílias do crime organizado que consideram os Al-Rashid uma ameaça. Aileen parou de organizar os livros, e a esposa serve de proteção como? Servindo de alvo, disse Marta simplesmente. Enquanto os inimigos focam em eliminá-la, Khalil fica protegido. É uma tradição antiga, menina.
Bárbara, mas eficiente. A revelação atingiu Aileen como um soco no estômago. Ela não era uma esposa, era um escudo humano, uma distração mortal. Naquela noite, ela confrontou Khalil em seu escritório. Ele estava analisando plantas de um novo empreendimento em Alphaville. Óculos de grau que ela nunca havia visto sobre o nariz, cabelos ligeiramente despenteados. Marta me contou sobre Laila, disse ela sem preâmbulos. Khalil ergueu os olhos lentamente, como se soubesse que esse momento chegaria. E o que ela disse? Que eu sou uma isca. Você é minha proteção. A mesma coisa. Não é. Ele tirou os óculos, passando as mãos pelo rosto com cansaço. Laila era frágil. Você é forte. Existe uma diferença. A diferença é que vou durar mais antes de morrer? A diferença é que você pode sobreviver. Aileen riu sem humor. E por que eu iria querer isso? Por que não saio agora mesmo, volto para minha vida? Porque sua família morrerá antes de você chegar ao térreo. A ameaça, dita com voz calma e factual, fez o sangue de Aileen gelar. Você está me ameaçando? Estou te protegendo. Seus pais, sua irmã mais nova, eles só estão vivos porque você está aqui, cumprindo seu papel. Que papel? Ser seu sacrifício pessoal. Khalil se levantou da cadeira com movimentos controlados, mas ela podia ver a tensão em cada músculo de seu corpo. Meu sacrifício pessoal seria deixar você ir embora e viver com a culpa pelo resto da vida. Então deixe. Não posso. Por que não? Porque eu te amo. As palavras saíram de sua boca como se tivessem vida própria, surpreendendo a ambos. Khalil pareceu tão chocado quanto Aileen com sua confissão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Aileen sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Khalil estava parado no meio do escritório, os punhos cerrados, como se estivesse lutando contra um inimigo invisível. Você não pode me amar, disse ela finalmente. Eu sei. Isso torna tudo pior. Eu sei. Então por que disse? Porque talvez seja a única verdade que posso te dar. Aileen se aproximou dele, cada passo uma decisão consciente de se colocar em perigo ainda maior. Quando estava perto o suficiente para sentir o calor de seu corpo, ela estendeu a mão e tocou seu peito, sentindo a pulsação acelerada sob a camisa de seda. Se me ama, me diga como sair disso viva. Não existe saída, disse ele a voz rouca. Só existe resistência. Então me ensine a resistir. Khalil segurou a mão dela contra seu peito, entrelaçando os dedos. A primeira lição é nunca confiar completamente em ninguém, nem em mim. Por quê? Porque quando chegar a hora, talvez eu tenha que escolher entre você e minha família sempre vem primeiro. A honestidade brutal deveria tê-la afastado. Em vez disso, estranhamente a aproximou mais dele. Havia algo sobre a vulnerabilidade que Khalil mostrava apenas para ela, a luta interna que ele travava entre o dever e o desejo que a fascinava. Segunda lição, continuou ele, ainda segurando sua mão. Aprenda a usar armas. Armas. Pistola, faca, suas próprias mãos. Tudo o que puder mantê-la viva mais um dia. E a terceira lição? Khalil soltou sua mão e se afastou, como se a proximidade fosse perigosa demais. A terceira lição é não se apaixonar por mim. Muito tarde para isso, disse Aileen, surpreendendo-se com sua própria coragem. Khalil a encarou por um longo momento e ela viu algo se quebrar em seus olhos. Antes que pudesse pensar no que estava fazendo, ele cruzou a distância entre eles e a beijou. Não foi um beijo gentil ou hesitante. Foi desperation transformada em fome, meses de tensão liberados em um momento de rendição mútua. Aileen sentiu-se desaparecer no calor de seus lábios, nas mãos que a puxavam para mais perto, na intensidade que a consumia completamente. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Isso não deveria ter acontecido, disse Khalil, mas aconteceu. Torna tudo mais complicado. Tudo já era complicado. Ele riu baixo, um som sem humor.
Verdade. Kalil, disse ela tocando seu rosto, se vamos morrer, pelo menos vamos morrer sabendo que sentimos algo de verdade. Você não vai morrer. Eu não vou deixar. Como pode ter certeza? Porque vou quebrar todas as regras para te manter viva. Essa promessa seria testada mais cedo do que imaginavam. Na manhã seguinte, Aileen acordou com Marta balançando seu ombro urgentemente. Menina, acorde. Precisa se vestir rápido. O que aconteceu? Chegaram notícias de Brasília. O deputado Carvalho foi encontrado morto no apartamento funcional. Aileen se sentou na cama, o sangue gelando. Deputado Carvalho era um dos principais aliados políticos de Kalil, responsável por aprovar leis que beneficiavam seus empreendimentos. Como ele morreu? Oficialmente, ataque cardíaco, mas há rumores. Que rumores? Que foi assassinado e que o próximo da lista é seu marido. Aileen se vestiu rapidamente e encontrou Kalil na sala de reuniões da cobertura, cercado por homens de terno, que ela não conhecia. Todos falavam em árabe, vozes tensas, gestos agitados. Quando ele a viu, Kalil disse algo aos homens que os fez se calarem imediatamente. Aileen precisa fazer suas malas. Vamos para onde? Para um lugar seguro. Não vou a lugar nenhum até me dizer o que está acontecendo. Kalil se aproximou, os olhos sérios. Carvalho não morreu de ataque cardíaco. Foi executado, e a pessoa que o matou deixou um recado. Os Al-Rashid são os próximos. Quem quer nos matar? Todos que nos devem dinheiro, favores ou segredos. São muitos, Aileen, e eles estão se organizando. Então vamos para a polícia. A polícia não pode nos proteger de pessoas que controlam a polícia. A realidade da situação finalmente atingiu Aileen completamente. Eles não estavam apenas em perigo. Estavam no centro de uma guerra silenciosa entre poderes que operavam nas sombras de São Paulo. O que fazemos? Saímos da cidade. Temos uma propriedade isolada na serra. Podemos nos esconder lá até encontrarmos uma solução. E minha família já estão sendo transferidos para local seguro. Aileen assentiu tentando processar. Tudo. Em menos de 24 horas, sua vida havia se transformado de complicada para potencialmente fatal. Mas quando olhou para Kalil, viu determinação absoluta em seus olhos. Ele não ia desistir, e ela também não. A viagem para a Tinura, Serra da Cantareira, durou 3 horas em silêncio tenso. Kalil dirigia o Range Rover blindado por estradas secundárias, constantemente checando os retrovisores, enquanto Aileen observava São Paulo desaparecer pela janela traseira. 2 carros com seguranças armados os acompanhavam à distância, mantendo comunicação por rádio criptografado. A propriedade dos Al-Rashid ficava escondida entre eucaliptos e mata atlântica, no final de uma estrada de terra que serpenteava, montanha acima. Era uma mansão de arquitetura contemporânea construída em diferentes níveis, que acompanhavam o terreno acidentado, toda em vidro e concreto aparente, projetada para se mimetizar com a paisagem. Um bunker de luxo. Meu pai construiu este lugar nos anos 90, explicou Kalil enquanto passavam pelo portão eletrônico, controlado por biometria. Depois da primeira ameaça de morte séria. Quantas ameaças vocês já receberam? Paramos de contar depois da 20ª. A casa era impressionante mesmo para os padrões de Aileen, que havia se acostumado com o luxo da cobertura. Tinha piscina infinita com vista para o vale, academia completa, adega climatizada, cinema particular e até mesmo um heliporto. Mas o que mais chamou sua atenção foram os detalhes de segurança. Câmeras por toda parte, sensores de movimento, vidros blindados e uma sala de controle que mais parecia um centro de operações militares. Quantas pessoas sabem deste lugar? Perguntou ela. Além de nós, 5 pessoas em quem confio completamente. E se uma delas nos entregar? Então morreremos com uma vista bonita. A resposta deveria ter sido assustadora, mas o tom seco de Kalil arrancou um sorriso involuntário de Aileen. Era impressionante como ele conseguia fazer piadas em momentos de tensão extrema. Marta
havia chegado antes deles com uma equipe reduzida de funcionários de confiança. A governanta organizou os quartos, suítes separadas naturalmente, e providenciou o jantar para quando eles chegaram. Mas foi Clara, a irmã mais nova de Aileen, quem realmente a surpreendeu. Clara! Aileen correu para abraçar a garota de 16 anos que estava na sala principal. O que você está fazendo aqui? Khalil mandou nos buscar algumas horas depois de vocês saírem. Pai e mãe estão em um hotel em Campos do Jordão com 2 seguranças. Aileen olhou para Khalil, com gratidão. Ele havia mantido sua palavra sobre proteger sua família. Sua irmã vai ficar aqui conosco, disse ele. É mais seguro manter todos juntos. E a escola? Vamos resolver isso quando a poeira baixar. Clara, que sempre fora esperta demais para sua idade, observava a interação entre Aileen e Khalil com olhos curiosos. Então vocês dois são casados mesmo ou é só negócio? Clara, Aileen sentiu o rosto corar. É uma pergunta válida, vocês nem usam aliança. Khalil se aproximou tirando do bolso 2 alianças de ouro branco com diamantes que Aileen nunca havia visto. Esquecemos delas na pressa, disse ele, pegando a mão de Aileen e deslizando a aliança em seu dedo. Melhor tarde do que nunca. O gesto simples teve um efeito devastador em Aileen. A aliança se ajustava perfeitamente, como se tivesse sido feita especialmente para ela. E quando Khalil beijou sua mão depois de colocar o anel, o toque de seus lábios em sua pele a fez esquecer momentaneamente onde estavam e por quê. Pronto, disse Clara com satisfação. Agora parecem casados de verdade. Naquela noite, depois que Clara foi dormir, Aileen encontrou Khalil na varanda da suíte principal, observando as luzes de São Paulo cintilando no vale lá embaixo. Ele havia trocado o terno por jeans e uma baie, camiseta preta, os cabelos ligeiramente despenteados, e pela primeira vez desde que o conhecera parecia quase normal. Não consegue dormir? Perguntou ela, se aproximando. Nunca durmo muito quando estou preocupado. Com o que especificamente? Com você, com sua irmã, com o fato de que trouxe vocês para dentro da minha guerra. Aileen se apoiou na balaustrada ao lado dele, sentindo a brisa fresca da montanha. Nós já estávamos na sua guerra no momento que meu pai fez aquele acordo. Seu pai não sabia no que estava se metendo. E você sabia? Khalil riu baixo num som amargo. Eu nasci nessa guerra, Aileen. Meu primeiro brinquedo foi um colete à prova de balas em tamanho infantil. A imagem de um Khalil criança usando proteção balística era ao mesmo tempo trágica e explicava muito sobre o homem que ele se tornara. Como foi sua infância? Isolada, controlada, perigosa. Ele pausou, como se estivesse decidindo o quanto contar. Meu pai me mandou para estudar em um internato na Suíça quando eu tinha 8 anos. Não porque queria me dar uma boa educação, mas porque havia recebido ameaças específicas contra mim. Você ficou quanto tempo longe? 10 anos. Voltei aos 18, formado em administração e engenharia, falando 5 idiomas e sabendo atirar melhor que a maioria dos seguranças do meu pai. E sua mãe morreu quando eu tinha 6 anos. Câncer, pelo menos foi o que me disseram na época. Você duvida? Eu duvido de tudo, Aileen. É a única forma de sobreviver. Ela se virou para encará-lo, completamente. Mesmo na penumbra da varanda podia ver a tensão em seus ombros, a guarda sempre erguida. Deve ser exaustivo viver assim. É. Então por que não para? Porque parando eu morro. E agora você morre junto. A conversa foi interrompida pelo celular de Khalil tocando. Ele olhou o visor e franziu o senho. Alô? Aileen podia ouvir apenas o lado da conversa de Khalil, mas sua expressão, ficando cada vez mais sombria, a assustou. Quando? Tem certeza? Certo. Aumente a segurança. Não. Mantenham distância. Entendido. Ele desligou e passou as mãos pelo rosto. O que foi? Encontraram o carro do senador Monteiro no fundo da represa de Guarapiranga há 1 hora. Aileen sentiu o estômago se contorcer,
Senador Monteiro era outro aliado importante de Kalil no Congresso. Assassinato? Oficialmente, acidente. Ele perdeu o controle do carro na chuva. E não oficialmente alguém está eliminando sistematicamente todos os nossos aliados políticos. Por quê? Kalil se virou para ela, os olhos refletindo uma decisão que ela não ia gostar. Porque querem me isolar completamente antes do ataque final. Que ataque final? O que vai acontecer daqui a 2 semanas? Você vai me explicar de uma vez o que acontece daqui a 2 semanas? Kalil hesitou, e Aylin viu a luta interna em seus olhos. Finalmente ele suspirou. Há 20 anos meu pai fez um acordo com 5 famílias poderosas de São Paulo. Os Carvalho, os Monteiro, os Santos, os Ferreira e os Costa. Eles forneciam proteção política e favorecimento em licitações e, em troca, meu pai garantia que certos segredos nunca viessem à tona. Que segredos? Corrupção, lavagem de dinheiro, ligações com o crime organizado, assassinatos encomendados. Você não quer saber os detalhes. Na verdade, eu quero. A família Carvalho desviou 200 milhões em verbas da saúde pública. Os Monteiro financiaram milícias que mataram ativistas ambientais no Pará. Os Santos têm uma rede de tráfico humano que opera entre Brasil e Europa. Os Ferreira foram responsáveis pelo assassinato de 3 jornalistas investigativos. E os Costa controlam o maior esquema de venda de sentenças judiciais do país. Aylin sentiu náusea. E seu pai sabia de tudo isso? Meu pai documentou tudo isso. Gravações, fotos, documentos, transferências bancárias. Ele tinha evidências suficientes para colocar essas 5 famílias na cadeia para o resto da vida. Onde estão essas evidências? Em um cofre blindado no subsolo desta casa. E as famílias sabem disso. Agora sabem, por 20 anos mantivemos um equilíbrio perfeito. Eles nos protegiam. Nós mantínhamos a boca fechada. Mas 2 anos atrás, quando Laila morreu, tudo mudou. Como assim? Kalil se afastou da balaustrada, começando a andar de um lado para o outro, como um animal enjaulado. Laila descobriu o cofre. Descobriu todos os segredos e ameaçou expor tudo se eu não saísse do negócio. Por isso ela morreu? Não. A resposta veio carregada de culpa. Ela morreu porque eu não acreditei que ela fosse capaz de cumprir a ameaça. E alguém das 5 famílias achou que ela era. Eles a mataram? O carro dela foi sabotado, freios cortados, direção travada. Morreu instantaneamente quando bateu no viaduto do Morumbi. Aylin sentiu lágrimas picar em seus olhos. Não de tristeza por uma mulher que nunca conheceu, mas de medo pelo homem que estava aprendendo a amar. E agora eles acham que eu sei dos segredos também? Agora eles têm certeza, e desta vez decidiram eliminar o problema pela raiz. Que problema? Mim. A simplicidade da resposta atingiu como um tapa. Kalil não era apenas um alvo, ele era o alvo principal. O que acontece daqui a 2 semanas? Uma reunião. As 5 famílias, eu e a transferência de todos os documentos incriminadores. Você vai entregar tudo? Não, eu vou usar tudo para destruí-los antes que eles me destruam. Como? Ainda estou descobrindo isso. Aylin se aproximou dele, forçando-o a parar de andar e olhar para ela. Kalil, você não pode enfrentar 5 famílias poderosas sozinho. Não estou sozinho, tenho você. Eu não sei como ajudar em uma guerra entre criminosos. Você me ajuda existindo. Você me ajuda me lembrando que existe algo pelo que vale a pena lutar. As palavras dela atingiram Aylin diretamente no coração. Ela podia ver a vulnerabilidade que Kalil tentava esconder, o medo que ele carregava não por si mesmo, mas por ela. Kalil, eu sei que não é justo. Sei que você não escolheu isso. Mas agora que você está aqui, não posso imaginar enfrentar isso sem você. Sem pensar nas consequências, Aylin se colocou na ponta dos pés e o beijou. Desta vez foi ela quem tomou a iniciativa. Ela quem quebrou as barreiras que ambos haviam construído. Kalil respondeu instantaneamente, como se tivesse estado esperando por esse momento desde que chegaram à serra. Suas mãos encontraram a cintura dela, puxando-a para mais perto,
enquanto a boca dele explorava a dela com uma intensidade que a deixou sem fôlego. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Isso não torna as coisas mais fáceis, disse, ele a testa encostada na dela. Não quero que sejam mais fáceis. Quero que sejam reais. Aileen. Não. Não me diga que não podemos ter isso. Não me diga que é perigoso ou complicado. Eu já sei. Mas se vamos morrer, quero morrer sabendo como é ser amada por você de verdade. Khalil a estudou por um longo momento, e ela viu o momento exato em que ele tomou sua decisão. Então venha comigo. Ele a pegou pela mão e a conduziu para dentro da suíte principal. O quarto era amplo e minimalista, com uma cama king size e janelas do chão, ao teto que ofereciam vista panorâmica do vale. Mas Aileen mal notou a decoração, porque toda sua atenção estava focada no homem que fechou a porta atrás deles. Tem certeza? Perguntou ele, a voz rouca. Tenho. O que aconteceu a seguir foi uma revelação para Aileen. Khalil a amou com uma intensidade que ela nunca imaginara possível, como se estivesse tentando comunicar através do toque tudo o que as palavras não conseguiam expressar. Cada carícia era uma promessa, cada beijo uma declaração, cada sussurro de seu nome uma oração. Depois, deitados entrelaçados sob os lençóis de seda, Aileen traçava distraidamente as cicatrizes no peito de Khalil enquanto ele acariciava seus cabelos. De onde são essas marcas? Perguntou ela, tocando uma cicatriz em formato de linha que ia do ombro até quase o coração. Faca. Tentativa de sequestro quando eu tinha 22 anos. E essa? Ela tocou uma marca redonda no braço. Bala. Emboscada no estacionamento. Da empresa, quando eu tinha 25. Meu Deus, Khalil, como você ainda está vivo? Sorte, paranoia e bons seguranças. E agora? Agora tenho algo mais para me manter vivo. Ele a beijou no topo da cabeça e Aileen sentiu algo se instalar no peito. Não era apenas desejo ou atração. Era algo mais profundo, mais assustador. Eu te amo, disse ela, as palavras saindo antes que pudesse detê-las. Khalil ficou tenso por um momento, depois relaxou. Eu também te amo. E é por isso que vamos sair disso vivos. Como pode ter tanta certeza? Porque agora tem um motivo para quebrar todas as regras. Na manhã seguinte, Aileen acordou sozinha na cama. Khalil havia saído cedo para uma videoconferência com seus advogados e contadores, organizando seus negócios caso algo acontecesse com ele. A ideia a deixou ansiosa. Ela encontrou Clara tomando café da manhã na varanda, observando um bem-te-vi que havia feito ninho na jabuticabeira. Dormiu bem? Perguntou a irmã com um sorriso maroto. Clara, relax, irmã. Ninguém ouviu nada. A casa é muito bem isolada acusticamente. Aileen sentiu o rosto corar furiosamente. Gosto dele, continuou Clara. Do Khalil, digo. Ele é diferente do que imaginava. Como assim? Pensei que fosse ser um desses ricaços arrogantes, mas ele é real. E a forma como olha para você, como ele olha para mim. Como se você fosse a única pessoa no mundo que importa. Antes que Aileen pudesse responder, Marta apareceu na varanda com uma expressão preocupada. Meninas, precisam entrar agora. O que aconteceu? Perguntou Aileen. Khalil recebeu uma ligação. Encontraram o corpo do Dr. Santos em um motel na Marginal Tietê. Clara arregalou os olhos. Dr. Santos da família Santos? O único filho homem, confirmou Marta. 3 mortos em uma semana. Isso não é coincidência. Aileen sentiu o sangue gelar. Se estava certa, restavam apenas 2 famílias. Os Ferreira e os Costa. E se alguém estava eliminando os herdeiros das 5 famílias antes da reunião? Marta, onde está Khalil? Na sala de controle. E não está nada contente. Aileen encontrou Khalil cercado por múltiplos monitores que mostravam noticiários de diferentes canais. Todos reportavam a morte de Santos Jr., como overdose acidental. Mas a expressão de Khalil dizia uma história diferente. Não foi overdose, disse ele sem tirar os olhos das telas. Como sabe? Porque Santos Jr.
Estava em tratamento para vício. Há 2 anos estava limpo. Então alguém forçou a heroína nele. Alguém está eliminando os herdeiros das 5 famílias uma por uma. E quando só restar eu, você vira o culpado perfeito, completou Aileen, entendendo o plano. Exato. 5 famílias poderosas destroçadas, um empresário árabe desaparecido com todos os segredos. A narrativa se escreve sozinha. Mas quem está fazendo isso? Alguém de fora? Khalil se virou para ela, os olhos sombrios. Não. Alguém de dentro. Uma das 5 famílias decidiu eliminar as outras 4 e ficar com todo o poder. Mas isso significa que eles também vão tentar me matar antes da reunião, e provavelmente hoje à noite. Como se fosse uma deixa, todos os monitores da sala piscaram simultaneamente e mostraram a mesma imagem. O portão de entrada da propriedade, onde 5 SUVs pretos estavam parados. Mierda, murmurou Khalil em árabe. O que fazemos? Perguntou. Aileen, o coração disparando. Khalil já estava em movimento, abrindo um armário que revelou um arsenal completo de armas. Nós lutamos. Quantos homens? Perguntou Khalil rapidamente, entregando uma pistola Glock para Aileen. Eu não sei. Usar isso. Aperte o gatilho, mire no centro do peito. É mais simples do que parece. Ele próprio pegou uma pistola automática e várias munições, verificando as câmeras de segurança em um tablet. 20 homens, pelo menos. Profissionais. Não são bandidos comuns. E os nossos seguranças? Mortos ou neutralizados. Não há comunicação. Aileen sentiu o pânico subir pela garganta. Clara? Onde está Clara? Marta a levou para o bunker no subsolo. Ela está segura. Como pode ter certeza? Porque o bunker foi projetado para resistir a ataques militares e só pode ser aberto de dentro. Um estrondo alto ecoou pela casa. Alguém havia explodido a porta principal. Vamos, disse Khalil pegando a mão de Aileen. Saída dos fundos. Eles se moveram silenciosamente pelos corredores da casa, Khalil conhecendo cada centímetro do terreno. Vozes gritando em português e inglês ecoavam atrás deles, cada vez mais próximas. Por aqui, sussurrou ele, abrindo uma porta que dava para uma escada externa de emergência. Mas quando saíram, 3 homens armados os esperavam no jardim. Khalil. Al-Rashid, disse o líder, um homem loiro de sotaque claramente americano. Finalmente. Quem mandou vocês? Alguém que está cansado de jogar de acordo com suas regras. Ferreira ou Costa? O homem sorriu. Nenhum nem outro. Antes que Khalil pudesse responder, o som de helicópteros cortou o ar. 2 helicópteros militares apareceram sobre a propriedade, holofotes poderosos iluminando todo o terreno. Polícia. Federal, larguem as armas. O líder dos invasores praguejou em inglês. Não era para haver polícia. Parece que alguém não contou com todos os detalhes do plano, disse Khalil com um sorriso perigoso. Foi então que Aileen percebeu. Khalil havia chamado a Polícia Federal. Não era uma emboscada contra eles. Era uma contra os invasores. O que se seguiu foi um tiroteio que pareceu durar horas, mas provavelmente foram apenas minutos. Khalil puxou Aileen para trás de uma jardineira de concreto, protegendo-a com o próprio corpo, enquanto os agentes federais desciam de rapel dos helicópteros. Como eles souberam? Gritou Aileen por cima do barulho dos tiros. Eu liguei para a PF ontem à noite. Disse que havia informações sobre um ataque terrorista a uma propriedade privada. Você sabia que eles vinham? Desconfiava. Alguém está movendo as peças, muito rapidamente, eliminando as famílias uma por uma. Era questão de tempo até chegarem aqui. Quando o tiroteio finalmente cessou, 7 invasores estavam mortos, 5 presos e 8 haviam fugido pelo mato. O líder loiro estava entre os feridos, sendo medicado por paramédicos da Federal. O delegado responsável pela operação, Dr. Roberto Mendes, veio falar pessoalmente com Khalil. Sr. Al-Rashid, precisamos conversar. Sobre o que especificamente? Sobre por que o senhor possui informações sobre ataques terroristas e sobre por que metade da elite política brasileira está morrendo em circunstâncias suspeitas. Khalil trocou um olhar significativo com Aileen.
Delegado, o que eu tenho a dizer pode derrubar o governo. Então é melhor conversarmos em local adequado. O senhor e sua esposa vão nos acompanhar para interrogatório. Não é um pedido, né? Não é um pedido. 2 horas depois, eles estavam em uma sala de interrogatório estéril na sede da Polícia Federal em São Paulo. Aileen estava em uma sala separada, sendo questionada por uma agente federal, enquanto Khalil enfrentava 3 delegados e um promotor público. Sr. Al-Rashid, disse o Dr. Mendes, vamos começar pelo óbvio. O senhor possui informações comprometedoras sobre figuras políticas importantes. Possuo. Está disposto a compartilhar essas informações? Depende da garantia que vocês podem me dar. Que tipo de garantia? Proteção total para mim, minha esposa e minha família. Novo programa de proteção à testemunha, se necessário. O promotor se inclinou para a frente. Sr. Al-Rashid, o que o senhor tem pode ser tão relevante assim? Khalil respirou fundo. Era a hora da verdade. Tenho evidências documentais, fotográficas e de áudio que comprovam um esquema de corrupção envolvendo 5 famílias que controlam aproximadamente 40% do PIB paulista e têm influência direta sobre 120 parlamentares no Congresso Nacional. Silêncio absoluto na sala. Continue, disse o Dr. Mendes. Os Carvalho desviaram 200 milhões em verbas da saúde ao longo de 10 anos. Os Monteiro financiaram milícias que assassinaram 18 ativistas ambientais na Amazônia. Os Santos comandam uma rede de tráfico humano que movimenta 50 milhões de dólares anuais. Os Ferreira pagaram o assassinato de 5 jornalistas investigativos e os Costa compraram sentença de 47 juízes federais. O senhor tem provas de tudo isso? Gravações, documentos, transferências bancárias, fotos, vídeos. Meu pai documentou tudo durante 20 anos. Por que seu pai faria isso? Seguro de vida. Se algo acontecesse com ele, todas as evidências iriam automaticamente para a imprensa. E agora? Agora alguém está matando os herdeiros das 5 famílias para fazer parecer que eu sou o responsável. Quando eu morrer ou desaparecer, todos os segredos morrem comigo. O promotor anotava furiosamente. Quem está por trás dos assassinatos? Não sei, mas sei que não são as próprias famílias. Alguém de fora está manipulando a situação. Com que objetivo? Eliminar as 5 famílias e assumir o controle de todos os negócios e influência política. Dr. Mendes se recostou na cadeira. Sr. Al-Rashid, o que o senhor está sugerindo é uma conspiração para controlar a economia paulista. Não estou sugerindo, estou afirmando. E tem ideia de quem seria capaz de uma operação desse porte? Khalil hesitou. Tenho suspeitas. Compartilhe. Preciso falar com minha esposa primeiro. Ela pode ter informações que eu não tenho. Permitiram que Khalil e Aileen se encontrassem em uma sala de reuniões, sob supervisão discreta. Como você está? Perguntou ele abraçando-a. Assustada, mas bem. Clara está segura? Está no bunker com Marta. A federal vai buscá-las em segurança. Khalil, durante o interrogatório, a agente me perguntou sobre pessoas que poderiam ter interesse em destruir sua família. E eu lembrei de algo. Na cobertura, uma vez ouvi você falando ao telefone em árabe com alguém. Você parecia muito nervoso, quase submisso. Khalil franziu a testa. Quando? 2 semanas antes de virmos para a serra. Era madrugada. Você achava que eu estava dormindo. Você lembra de alguma palavra específica? Uma que você repetiu várias vezes, mas something. Walid? O rosto de Khalil empalideceu instantaneamente. Walid? É isso. Quem é Walid? Khalil se deixou cair em uma cadeira, como se tivesse levado um soco. Walid Al-Qassem, meu tio paterno. Seu tio? Você nunca mencionou. Porque ele deveria estar morto há 15 anos. Aileen sentou-se ao lado dele. Explique. Walid era o irmão mais velho do meu pai. Era para ele ter herdado os negócios da família, mas foi exilado depois de tentar derrubar meu avô em um golpe interno. Meu pai assumiu no lugar dele. E você achou que ele havia morrido?
Recebemos confirmação de que ele havia sido morto em um acidente de carro no Líbano em 2010. Mas se ele está vivo... Se ele está vivo, então ele tem direito legal aos negócios da família Al-Rashid e tem motivos para querer vingança contra meu pai e contra mim. A revelação mudava tudo. Não era uma das 5 famílias tentando eliminar as outras. Era alguém de fora, com conhecimento interno suficiente para manipular a situação perfeitamente. Khalil, disse Aileen lentamente, se seu tio estava fingindo estar morto há 15 anos, que recursos ele pode ter acumulado nesse tempo? Recursos suficientes para comprar mercenários internacionais, corromper políticos e orquestrar assassinatos em larga escala. E qual seria o plano final dele? Eliminar todas as 5 famílias, me culpar pelos assassinatos, assumir o controle de todos os negócios e influência que elas tinham, e ainda ficar com a herança legítima dos Al-Rashid. Isso o tornaria o homem mais poderoso do Brasil. Dr. Mendes retornou à sala nesse momento. Chegaram a alguma conclusão? Sim, disse Khalil. Sei quem está por trás de tudo, e vocês vão precisar de proteção internacional para lidar com ele. Quem? Walid Al-Qassem, meu tio, que deveria estar morto, mas aparentemente financiou uma operação de 15 anos para assumir o controle da economia paulista. Onde podemos encontrá-lo? Não sei, mas sei onde ele vai aparecer. Onde? Na reunião das 5 famílias daqui a 10 dias. Ele vai querer estar lá para celebrar sua vitória. Que reunião? Khalil explicou sobre a reunião quinzenal que havia sido marcada para a transferência dos documentos comprometedores. Onde é essa reunião? Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Penthouse presidencial. E o senhor pretende comparecer? Com certeza. Sr. Al-Rashid, isso seria suicídio. Seria se eu fosse sozinho, mas vou com toda a Polícia Federal. Dr. Mendes sorriu pela primeira vez desde que a conversa começou. Continue. Walid espera me encontrar lá sozinho e vulnerável. Em vez disso, vai encontrar uma operação federal completa. Vocês terão ele em flagrante. Eu entrego todas as evidências sobre as 5 famílias e todo mundo ganha. Exceto o senhor, que continua sendo um alvo. Por isso precisamos de proteção testemunha. Para quantas pessoas? Eu, minha esposa, minha cunhada, meus sogros e 3 funcionários de confiança. São muitas pessoas. São poucas pessoas comparadas ao que vocês vão conseguir com nossa cooperação. Dr. Mendes considerou a proposta. Vou precisar falar com meus superiores, mas em princípio estamos interessados. Existe uma condição adicional, disse Aileen, falando pela primeira vez. Todos se viraram para ela. Qual condição, senhora Al-Rashid? Quero participar da operação no Rio. Aileen, não, disse Khalil imediatamente. Sim, se o Walid me ver lá, vai confirmar que você está vulnerável e emocionalmente comprometido. Vai baixar a guarda. É muito perigoso. Khalil, eu não vou ficar escondida enquanto você arrisca a vida. Estamos juntos nessa. Dr. Mendes olhou entre os dois. Senhora Al-Rashid, o que a senhora está sugerindo é usar-se como isca. Estou sugerindo usar-me como vantagem estratégica. A diferença sendo, uma isca é passiva, uma vantagem estratégica é ativa. Khalil estudou o rosto de sua esposa, vendo a determinação que conhecia tão bem. Ela tem razão, disse. Finalmente. Walid vai subestimar uma mulher, especialmente uma mulher jovem que ele vai presumir ser apenas um troféu, mas ela estaria em perigo extremo. Ela já está em perigo extremo. Pelo menos assim ela estaria em perigo extremo com um propósito. Dr. Mendes suspirou. Vou apresentar a proposta aos meus superiores, mas informalmente, acho que temos um acordo. 3 dias depois, Khalil e Aileen estavam em um apartamento seguro na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, observando o Copacabana Palace pela janela. Clara ficara em São Paulo em proteção federal, junto com os pais de Aileen. O apartamento era monitorado por agentes federais, e eles não podiam sair sem escolta. Mas, pela primeira vez desde que toda a situação começou, Aileen se sentia estranhamente em paz. Nervosa?
Perguntou Khalil, abraçando-a por trás, enquanto ela observava a praia de Copacabana. Surpresa. Com o quê? Com o fato de que não estou nervosa. Por quê? Porque finalmente sabemos quem é o inimigo. Finalmente temos um plano. E finalmente temos ajuda. Khalil a virou para encará-lo. Aileen, quero que saiba uma coisa, mas o quê? Se algo der errado amanhã, não vai dar. Mas se der, quero que saiba que estes últimos meses foram os melhores da minha vida. Khalil, você me ensinou que é possível sentir algo além de medo e raiva. Me ensinou que existe vida além da guerra que minha família vive há gerações. Você me ensinou que eu sou mais forte do que imaginava. Você sempre foi forte. Eu só ajudei você a perceber. Eles se beijaram, e pela primeira vez Aileen sentiu que não era um beijo de despedida, mas de começo. Amanhã, disse ela contra seus lábios, nós terminamos isso. Amanhã, concordou ele, nós começamos nossa vida de verdade. Mas nenhum dos dois sabia que, naquele exato momento, Walid Al-Qassem estava em um iate ancorado a 2 quilômetros da costa de Copacabana, observando o mesmo prédio por um binóculo, e que ele não estava sozinho. Ao lado dele, uma mulher elegante, de aproximadamente 50 anos, baixava um celular após uma ligação. Confirmado, disse ela em inglês perfeito. Khalil e a esposa estão no apartamento da Federal. Sozinhos, fora 3 agentes. Perfeito, respondeu Walid. Amanhã, finalmente, recupero o que é meu por direito. E a garota? A garota vai servir para garantir que Khalil coopere até o último momento. E depois? Depois ela vai encontrar o mesmo destino que encontrou Laila. A mulher sorriu. Era um sorriso frio, calculado. Vai ser um prazer, Walid. Aileen Al-Rashid não sabe, mas amanhã será o último dia de sua vida. Na manhã da reunião, enquanto Khalil ajustava o colete à prova de balas disfarçado, sob o terno Armani, Aileen terminava de se arrumar em um vestido azul marinho elegante que escondia um microfone e um transmissor de localização. Pronta? Perguntou ele. Pronta. Lembra do plano? Entrar, sorrir, agir como uma esposa troféu e aguardar seu sinal. E se algo der errado? Correr. Para onde? Para o banheiro do penthouse. A Federal estará esperando lá. E se não conseguir chegar ao banheiro? Ativar o botão de pânico. Khalil a beijou na testa. Eu te amo. Eu também te amo. Então, vamos acabar com essa guerra de uma vez por todas. Quando as portas do elevador se abriram no penthouse do Copacabana Palace, Aileen viu que eles não estavam sozinhos. 5 pessoas os aguardavam na sala principal, com vista panorâmica para a praia. Mas apenas uma importava. Walid Al-Qassem era uma versão mais velha e mais dura de Khalil, mesmos olhos escuros, mesma postura confiante, mas havia algo cruel em sua expressão que Khalil jamais possuíra. Sobrinho, disse ele em português com forte sotaque árabe. Que bom te ver depois de tantos anos. Tio, respondeu Khalil, a voz cuidadosamente controlada. Pensei que estivesse morto. Pensar e saber são 2 coisas bem diferentes. Aparentemente. Walid se virou para Aileen, os olhos percorrendo seu corpo de uma forma que a fez se sentir nua. E esta deve ser a famosa Aileen. Ouvi muito sobre você. Espero que coisas boas, respondeu ela, forçando um sorriso. Coisas interessantes. Foi então que Aileen notou a mulher elegante parada, próximo às janelas. Havia algo familiar nela, algo que não conseguia identificar. Khalil, disse Walid, imagino que esteja curioso sobre como organizei tudo isso. Estou. Foi mais fácil do que imaginava. Descobrir os segredos que seu pai guardava foi simples. Afinal, eu ajudei a criar alguns deles. Eliminar os herdeiros das 5 famílias foi questão de contratar os profissionais certos. E atrair você aqui? Bem, você sempre foi previsível. E qual é o plano agora? Simples. Você assina a transferência de todos os bens Al-Rashid para mim, me entrega todas as evidências comprometedoras sobre as 5 famílias e depois...
Depois você e sua esposa têm um trágico acidente de helicóptero voltando para São Paulo. Khalil riu baixo. Você realmente achou que eu viria aqui sozinho? Não vim sozinho. Trouxe minha esposa. Uma garota da periferia não conta como proteção, Khalil. Foi então que Aylin percebeu. Walid não sabia sobre a Operação Federal. Ele realmente achava que eles haviam vindo sozinhos. Tem razão, disse Khalil. Boa coisa que também trouxe a Polícia Federal. O sorriso confiante de Walid vacilou. O quê? Surpresa, tio. Você está cercado. Como se fosse uma deixa. Todas as portas do penthouse se abriram simultaneamente e dezenas de agentes federais entraram com armas em punho. Polícia Federal. Todo mundo no chão. O caos que se seguiu foi indescritível. Tiros, gritos, correria. Aylin se jogou atrás de um sofá como Khalil havia ensinado, mas logo percebeu que algo estava errado. Os agentes federais estavam atirando uns nos outros. Alguns eram falsos. Walid havia infiltrado a operação. Khalil! Gritou ela, mas ele já estava correndo em sua direção, pistola na mão. Vamos agora! Mas antes que pudessem chegar ao elevador, a mulher elegante apareceu na frente deles, também armada. Não tão rápido, disse ela. Foi quando Aylin finalmente reconheceu a voz. Era a voz da mulher que ligara para Khalil meses atrás. A voz que ela ouvira na cobertura. A mulher que deveria estar morta. Layla. O silêncio que se seguiu ao nome de Layla foi ensurdecedor, mesmo em meio ao caos dos tiros que continuavam ecoando pelo penthouse. Khalil ficou completamente paralisado, a arma tremendo em sua mão, os olhos fixos na mulher que deveria estar morta há 2 anos. Surpresa, querido, disse Layla com um sorriso que não chegava aos olhos. Sentiu minha falta? Você está morta. Eu vi seu corpo no necrotério. Você viu o corpo de uma mulher libanesa da minha idade que morreu em um acidente real 2 horas antes do meu acidente. Walid tem contatos muito úteis no IML. Aylin sentia o mundo girando ao redor dela. A mulher na sua frente era deslumbrante, com cabelos negros longos, olhos amendoados e uma elegância natural que fazia Aylin se sentir como uma criança fantasiada, e pela forma como Khalil a olhava, uma mistura de choque, dor e algo que parecia amor residual. Ficou claro que Layla havia sido muito mais do que apenas uma esposa arranjada. Por quê? Perguntou Khalil, a voz quebrada. Por que fingiu sua morte? Por que me deixou sofrer por 2 anos? Porque você nunca me amou de verdade, Khalil. Você me respeitava, me protegia, me tratava bem. Mas amor mesmo, você só descobriu com ela. Layla apontou a arma para Aylin, que sentiu o coração parar. Isso me partiu o coração, querido. Saber que eu nunca seria suficiente para despertar em você o que uma garotinha da periferia conseguiu despertar em semanas. Layla, você não entende. Entendo perfeitamente. Vivi 3 anos da minha vida tentando conquistar seu coração, me anulando para ser a esposa perfeita, e você nunca me olhou da forma como olha para ela. Aylin podia ver as lágrimas nos olhos de Layla, e por um momento sentiu algo parecido, com pena, mas a arma apontada para ela rapidamente dissipou qualquer simpatia. Então você se aliou ao Walid? Eu procurei o Walid. Descobri que ele estava vivo, vivendo no Líbano sob uma identidade falsa, construindo um império próprio, e ofereci a ele algo que ele não podia recusar. O quê? Informações, acesso interno e a promessa de que, quando tudo acabasse, eu seria a viúva enlutada do grande Khalil al-Rashid. Khalil fechou os olhos como se estivesse sentindo dor física. Você planejou tudo isso? Os assassinatos, a conspiração. Eu conhecia todos os segredos que seu pai guardava, porque você confiava em mim. Sabia dos pontos fracos de cada uma das 5 famílias. Sabia exatamente como chegar até eles. E os filhos das famílias? Eles eram inocentes. Não existem inocentes nesse mundo, Khalil. Você deveria saber disso. Durante essa conversa tensa, Aylin observava discretamente ao redor. O tiroteio havia cessado e ela podia ver corpos pelo chão, alguns agentes federais reais, outros
que provavelmente eram mercenários de Walid disfarçados, mas não conseguia distinguir quem era quem, e isso a apavorava. Walid se aproximou do grupo, também armado, com um sorriso satisfeito no rosto. Reunião de família tocante. Mas precisamos acelerar as coisas. Onde estão os agentes federais reais? Perguntou Khalil. Alguns estão mortos, outros estão indisponíveis. Descobrimos sobre a operação há 3 dias. Como? Layla riu. Querido, você realmente achou que a federal conseguiria manter uma operação secreta? Metade dos delegados de São Paulo deve favores à nossa família. A outra metade deve favores às 5 famílias que estamos eliminando. Vocês compraram a Polícia Federal? Não compramos. Já era nossa. A revelação atingiu Khalil como um tapa. Eles nunca haviam tido chance real de vencer. E agora? Perguntou Aylin, falando pela primeira vez desde que reconhecera Layla. Agora, disse Walid, vocês 2 vão me acompanhar a um local mais privado, onde podemos terminar nossos negócios em paz. E se recusarmos? Então eu mato sua irmãzinha. Aylin sentiu o sangue gelar. Clara está em proteção federal. Clara está no porão de um prédio abandonado na Lapa, junto com seus pais e a governanta Marta. Meus homens os pegaram há 2 horas. Você está mentindo. Walid pegou o celular e mostrou uma foto para Aylin. Era Clara, amarrada a uma cadeira, os olhos inchados de tanto chorar. Bastardos, murmurou Khalil. Linguagem, sobrinho. Agora vamos embora. Temos um helicóptero aguardando no terraço. Eles foram escoltados para o elevador particular, que dava acesso ao terraço do hotel. Durante a subida, Aylin tentou processar tudo o que havia acontecido. Em poucas horas descobrira que a primeira esposa do marido estava viva, havia traído a todos, era aliada do inimigo que queria matá-los e agora sua família estava sequestrada. Mas também notou algo. Layla não tirava os olhos de Khalil, e havia algo nos olhos dela que não era apenas vingança ou raiva. Era obsessão. Layla, disse Aylin subitamente, você ainda o ama. Todas as cabeças se viraram para ela. O quê? Perguntou Layla, tentando parecer indiferente. Você ainda ama Khalil. Todo esse plano não é sobre dinheiro ou poder. É sobre tentar tê-lo de volta. Não seja ridícula. Então por que não o matou junto com os outros? Por que toda essa encenação? Layla hesitou por um segundo, e Aylin soube que havia acertado em cheio. Por quê? Continuou Aylin. Você ainda acredita que pode fazer com que ele a escolha ao invés de mim? Cale a boca. Você forjou sua própria morte esperando que ele sofresse tanto que ficaria vulnerável, que quando você voltasse, ele estaria grato e finalmente a amaria de verdade. Eu disse para calar a boca. Layla apontou a arma diretamente para a cabeça de Aylin, mas Khalil se colocou entre elas. Aylin, pare. Não vou parar, Khalil. Ela precisa ouvir a verdade. Que verdade? Perguntou Layla, a voz perigosamente baixa. Que mesmo que me mate, mesmo que me tire do caminho, ele nunca vai amá-la, porque o que sentimos um pelo outro é real. E você sabe disso. Você não sabe nada sobre nós. Sei que vocês foram casados por 3 anos, e mesmo assim ele nunca olhou para você da forma como olha para mim. Sei que você foi uma boa esposa, uma companheira leal, e mesmo assim, nunca foi suficiente. Layla estava tremendo de raiva, mas Aylin continuou. E sei que isso a está matando por dentro, porque você sabe que não é culpa dele nem sua. Às vezes, o amor simplesmente não acontece, não importa o quanto tentemos. Você é uma pirralha estúpida que não entende nada da vida. Sou uma mulher que ama seu marido e que está tentando salvar a vida de todos nós. O elevador chegou ao terraço com um pingue suave, mas ninguém se moveu. Layla, disse Khalil suavemente. Aylin está certa. Khalil, não. Você sabe que está. Você era uma esposa perfeita. Qualquer homem seria sortudo em tê-la. Mas eu não conseguia. Não conseguia sentir. Sentir o quê? Sentir o que sinto por ela. As palavras foram como facadas em Layla. Ela baixou a arma ligeiramente, os olhos se enchendo de lágrimas. Por que ela e não eu? Não sei.
Se soubesse, talvez pudesse ter mudado as coisas. Você sabe que eu faria qualquer coisa por você, que sempre fiz. Eu sei, e me odeio por não conseguir retribuir. Walid, que havia assistido a toda essa troca emocional com crescente impaciência, finalmente interveio. Chega dessa melodrama. Layla, controle-se. Temos negócios a resolver. Walid, talvez possamos... Talvez o quê? Voltar atrás? Desistir de tudo o que planejamos por 2 anos porque você ainda tem sentimentos pelo seu ex-marido? Não é isso. É exatamente isso. E é por isso que mulheres não devem fazer parte de operações sérias. O comentário machista atingiu Layla como um tapa, e Aileen viu uma mudança sutil em sua expressão. Perdão? Disse Layla, a voz gelada. Você ouviu. Mulheres são emocionais demais para negócios importantes. Mulheres emocionais demais? Eu que bolei metade desse plano. E você que está prestes a arruiná-lo por causa de sentimentos. Aileen percebeu que havia uma rachadura no relacionamento entre Layla e Walid e decidiu ampliá-la. Layla, disse ela calmamente, você percebe que ele está usando você, né? Cale-se. Ele precisa de você para chegar até Khalil, mas depois você vira uma testemunha que sabe demais. Walid não faria isso. Não faria. Você realmente acredita que ele vai dividir o poder com você? Um homem que acabou de dizer que mulheres são emocionais demais para negócios? Walid riu. Aileen, você é inteligente. Pena que vai morrer tão jovem. Vou morrer? E a Layla? Ela também vai morrer? Layla vai se aposentar, tranquilamente, em um local onde não possa causar problemas. A implicação estava clara. Layla também seria eliminada. Layla, disse Khalil, você está vendo o que está acontecendo? Ele está manipulando você da mesma forma que manipulou as 5 famílias. Mentira, é verdade. Você é apenas uma peça no jogo dele. Uma peça que ele vai descartar quando não precisar mais. Walid perdeu a paciência. Chega! Vamos para o helicóptero, agora! Ele agarrou Aileen pelo braço, puxando-a para fora do elevador. Khalil tentou intervir, mas 2 homens armados que esperavam no terraço o impediram. O helicóptero era um modelo militar, pintado de preto, sem identificações. O piloto já estava com os rotores girando. Para onde vamos? Gritou Khalil por cima do barulho. Para um lugar onde podemos conversar em privado, respondeu Walid. Eles foram forçados a entrar no helicóptero. Aileen ficou entre Khalil e um dos guardas armados, enquanto Layla se sentou do outro lado, ainda visivelmente abalada pela revelação de que Walid também pretendia eliminá-la. Durante o voo sobre a Baía de Guanabara, Aileen observou pela janela tentando identificar para onde estavam indo. Passaram pelo Pão de Açúcar, pela ponte, Rio Niterói, e continuaram voando sobre o oceano. Uma ilha? Perguntou Khalil. Ilha particular, muito privada, perfeita para nossos propósitos. A ilha era pequena, coberta de vegetação tropical, com apenas uma casa modernista construída no ponto mais alto. Não havia outras embarcações ou sinais de vida. Quando pousaram, Aileen percebeu que não havia para onde fugir. Era uma prisão, cercada de água por todos os lados. A casa era impressionante, toda em vidro e aço com vista panorâmica para o oceano. Mas toda sua beleza era ofuscada pelo fato de que provavelmente seria o local onde eles morreriam. Bem-vindos ao meu refúgio, disse Walid, espalhando os braços teatralmente. Comprei esta ilha há 10 anos. Oficialmente, pertence a uma empresa fantasma registrada nas Ilhas Cayman. Muito conveniente, disse Khalil. Aprendi com seu pai a importância de ter esconderijos seguros. Eles foram levados para uma sala ampla com sofás brancos e uma vista deslumbrante. 2 guardas ficaram posicionados nas portas. Agora, disse Walid, sentando-se confortavelmente. Vamos resolver nossos negócios. Que negócios? Você já ganhou. Ainda não. Ainda preciso das transferências de propriedade assinadas. Dos códigos para acessar as contas offshore. E se eu recusar? Então sua esposa morre lentamente. Depois sua cunhada. Depois seus sogros. E finalmente você. E se eu assinar? Então sua esposa morre rapidamente. Sua cunhada também.
Seus sogros também. E você também. Khalil riu sem humor. Pelo menos você é honesto. Sempre fui. Não sempre, interveio Layla subitamente. Você me prometeu que Khalil ficaria vivo. Mudei de ideia. Você não pode mudar de ideia. Esse era o acordo. Layla, querida, você realmente achou que eu deixaria viver alguém que sabe de todos os detalhes da operação? Mas eu te ajudei. Eu traí meu próprio marido por você. E eu sou grato, mas gratidão não é estupidez. Layla se levantou, a raiva transbordando. Você me usou. Claro que usei. Você era a fonte perfeita de informações. Conhecia. Todos os segredos de Khalil, tinha acesso à casa, aos documentos, aos códigos. Foi perfeito. Eu confiei em você. Erro seu. Aileen observava a troca com atenção crescente. Layla estava claramente percebendo que havia sido manipulada desde o início. Layla, disse Aileen calmamente, ainda dá tempo de fazer a coisa certa. Cale-se. Você é a razão de tudo isso ter acontecido. Não. A razão de tudo isso ter acontecido é que Walid é um homem ganancioso, que quer poder a qualquer custo. Você foi apenas um meio para ele conseguir o que queria. Eu disse para calar a boca. Olhe para ele, Layla. Olhe como ele está falando com você. Como se você fosse lixo. É assim que alguém que a respeita falaria? Layla olhou para Walid, que estava observando a discussão com diversão evidente. Walid, disse ela, você realmente pretende me matar? Pretendo fazer o que for necessário para proteger meus interesses. Isso é um sim? É um veremos. Que filho da puta. Linguagem. Querida, foi nesse momento que Aileen percebeu que Layla havia chegado ao seu limite e decidiu dar o empurrão final. Layla, você passou 2 anos da sua vida planejando isso. Fingiu sua própria morte. Traiu pessoas que confiavam em você. E para quê? Para descobrir que ele ia te matar anyway. Aileen, pare, murmurou Khalil. Não vou parar. Layla, você ainda tem escolha. Pode continuar sendo vítima dele ou pode fazer algo a respeito. Como o quê? Como nos ajudar a sair daqui vivos? Por que eu ajudaria você? Porque se não ajudar, você vai morrer junto com a gente. E se ajudar? Se ajudar, talvez todos nós sobrevivamos. Layla ficou em silêncio por um longo momento, processando as opções. Layla, disse Walid, a voz agora com uma leve ameaça. Espero que não esteja considerando fazer alguma besteira. Que tipo de besteira? O tipo que me forçaria a acelerar seu cronograma de aposentadoria. A ameaça velada foi clara para todos na sala. Entendi, disse Layla calmamente. Posso fazer uma pergunta? Pode. Quando exatamente você decidiu que ia me matar? Foi desde o início, ou foi uma decisão recente? Desde o início. Você sabia demais para sobreviver. E você fingiu me amar por 2 anos. Fingir é uma palavra forte. Eu apreciei sua companhia. Sua companhia na cama, você quer dizer. Entre outras coisas. Aileen viu o momento exato em que algo se quebrou definitivamente em Layla. A mulher endireitou os ombros, limpou as lágrimas e quando olhou para Walid novamente, seus olhos eram de gelo puro. Interessante, disse ela. O que é interessante? Descobrir. Que tenho uma coisa em comum com ela. Layla apontou para Aileen. Afinal de contas. O que seria? As duas fomos traídas por homens em quem confiávamos. Walid franziu a testa, finalmente percebendo que havia perdido o controle da situação. Layla. A diferença, continuou ela, é que ela foi traída por amor. Eu fui traída por ganância. Layla, sente-se. E sabe qual é a outra diferença? Qual? É que ela tem alguém que a ama de verdade. Eu descobri que nunca tive. Layla, você está sendo emocional. Não, Walid, estou sendo esperta. Pela primeira vez em muito tempo. E então, com uma velocidade que surpreendeu a todos, Layla pegou a arma que estava na mesa ao lado de Walid e apontou para ele. Agora, disse ela, a voz perfeitamente controlada. Vamos renegociar os termos deste acordo. O silêncio que se seguiu foi absoluto.
Os dois guardas apontaram suas armas para Layla, mas ela manteve a sua apontada diretamente para a cabeça de Walid. Layla, disse Walid calmamente, você está cometendo um erro. Não. Meu erro foi confiar em você. Se você atirar em mim, meus homens vão matá-la. Provavelmente, mas você vai estar morto, então não vai importar. E Khalil e Aylin também vão morrer. Talvez, ou talvez, sem você dando ordens, seus homens fiquem confusos o suficiente para que eles escapem. Khalil se inclinou para a frente. Layla, você não precisa fazer isso. Preciso sim, é a única forma de consertar parte do que fiz. Não vai consertar nada, só vai causar mais mortes. Pelo menos serão as mortes certas. Aylin observava a cena com fascinação e terror. Layla havia se transformado completamente. A mulher frágil e manipulada havia desaparecido, substituída por alguém com determinação mortal. Layla, disse Aylin suavemente. Existe outra forma. Qual? Você conhece esta ilha. Conhece os protocolos de segurança de Walid. Pode nos ajudar a sair daqui vivos sem que ninguém tenha que morrer. E por que eu faria isso? Porque salvaria a vida da mulher que roubou meu marido. Por que, disse Aylin, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Você não é uma assassina. Você é uma mulher que foi manipulada e traída. E por quê? No fundo, você sabe que a pessoa que realmente merece sua raiva não sou eu. Layla olhou para Walid, depois para Khalil, depois para Aylin. Ele realmente te ama. Ama. E você o ama. Com tudo o que tenho. E vocês seriam felizes juntos? Tentaríamos. Layla suspirou profundamente. Então que seja. Mas primeiro quero que Walid pague pelo que me fez. Layla, não. Não vou matá-lo, Khalil, mas vou fazer com que ele sofra as consequências dos seus atos. Ela se virou para Walid. Onde? Estão os pais dela e a irmã? Não vou dizer. Vai sim, porque se não disser, eu conto para seus homens sobre as contas secretas que você tem na Suíça. As que eles não sabem que existem. O rosto de Walid empalideceu. Como você sabe sobre isso? Porque, diferente de você, eu presto atenção nos detalhes. Onde eles estão? Galpão abandonado na Lapa, Rua das Laranjeiras, 847. Quantos homens guardando? 2. Códigos de acesso? Lima Charlie 779. Layla pegou o celular de Walid e digitou uma mensagem. Pronto. Acabei de mandar seus homens liberarem a família dela. Eles não vão obedecer uma ordem sua. Vão quando a ordem vier do seu celular, com seus códigos de acesso, e com a ameaça de que, se não cumprirem, não receberão o pagamento final. Khalil olhou para Layla com algo parecido com admiração. Como você sabia todos esses detalhes? Porque passei 2 anos dormindo com ele. Você aprende muito sobre uma pessoa quando ela acha que você é só um enfeite bonito na cama. E agora? Perguntou Aylin. Agora, disse Layla. Vocês vão embora. E eu vou ficar aqui para ter uma conversa final com meu ex-sócio. Layla, venha conosco. Não posso. Fiz coisas terríveis. Pessoas morreram por minha causa. Isso não significa que você tenha que morrer também. Significa que tenho que enfrentar as consequências. Khalil se levantou. Layla, obrigado. Não me agradeça ainda. Saiam da ilha primeiro. Como? Há um barco ancorado na Praia Sul. As chaves estão na cozinha, gaveta superior esquerda. E você? Eu fico aqui e garanto que o Walid não cause mais problemas. Aylin sabia que havia mais por trás da decisão de Layla do que ela estava dizendo. Havia algo final em sua postura, algo definitivo em sua voz. Layla, disse ela, não faça nada estúpido. Estúpido seria deixar ele vivo para tentar de novo. A implicação era clara. Layla pretendia matar Walid e provavelmente a si mesma no processo. Tem certeza? Perguntou Khalil. Absoluta. Então, tchau, Layla. Tchau, Khalil. Seja feliz. Vocês dois. Khalil pegou a mão de Aylin e eles saíram da sala, deixando Layla sozinha com Walid e os 2 guardas. Quando chegaram à cozinha, encontraram as chaves do barco exatamente onde ela havia dito. Acha que ela vai conseguir?
Perguntou Aylin enquanto corriam pela trilha que levava à praia. Laila sempre foi mais forte do que aparentava, respondeu Khalil. Se alguém pode lidar com Walid, é ela. Eles chegaram à praia e encontraram uma lancha rápida ancorada próximo às pedras. Khalil ligou o motor enquanto Aylin desamarrava as cordas. Foi quando ouviram os primeiros tiros vindos da casa no Minuse, alto da colina. Khalil, eu sei, mas não podemos voltar. Mais tiros. Depois silêncio. Eles estavam a meio caminho da costa quando viram a explosão. Uma bola de fogo gigantesca iluminou o céu noturno, e a casa modernista desapareceu em uma nuvem de fumaça e destroços. Meu Deus, murmurou Aylin. Ela tinha granadas na casa, disse Khalil sombriamente, para emergências. Ela sabia que ia morrer. Sabia. E escolheu morrer nos próprios termos. Eles navegaram em silêncio até a marina de Copacabana, onde o celular de Khalil finalmente pegou o sinal. Havia dezenas de mensagens perdidas da Polícia Federal. Alô? Atendeu ele. Sr. Al-Rashid, Dr. Mendes, onde vocês estão? Marina de Copacabana. E vocês? Procurando vocês há 6 horas. O que aconteceu? É uma longa história, mas Walid Al-Qassem está morto. Tem certeza? Khalil olhou para a fumaça ainda visível no horizonte. Absoluta. E as evidências sobre as 5 famílias? Todas no cofre da minha propriedade na Serra, exatamente onde disse que estariam. Vamos. Precisar de depoimentos completos. Amanhã. Hoje só quero ter certeza de que minha família está segura. Sobre isso, recebemos uma ligação anônima há 1 hora. Encontramos 4 pessoas trancadas em um galpão na Lapa. Uma adolescente, um casal mais velho e uma senhora. Todos bem. Aylin sentiu as lágrimas de alívio rolarem pelo rosto. Clara. Está bem? Todos estão bem. Assustados, mas bem. Khalil desligou e abraçou Aylin com força. Acabou, murmurou contra seus cabelos. Finalmente acabou. Tem certeza? Tenho. Walid está morto. As 5 famílias vão ser expostas e destruídas. E nós estamos vivos. E livres. E livres. Eles ficaram abraçados na lancha, observando as luzes do rio cintilarem na água, sabendo que pela primeira vez, desde que se conheceram, podiam planejar um futuro juntos, sem medo. Mas Aylin não conseguia parar de pensar em Laila, a mulher que havia traído tudo e todos por amor, descoberto que havia sido usada e, no final, escolhido redenção através de sacrifício. Você acha que ela nos perdoou? Perguntou. Acho que ela perdoou a si mesma, respondeu Khalil. E isso é o que importa. Quando chegaram ao hotel onde Clara e os pais de Aylin estavam sendo protegidos pela Federal, foi como se um pesadelo finalmente chegasse ao fim. Abraços, lágrimas, explicações atropeladas sobre tudo o que havia acontecido. Mas foi só quando estavam sozinhos novamente, no quarto de hotel silencioso, que Aylin finalmente permitiu que toda a atenção dos últimos dias saísse do seu corpo. Khalil, disse ela, deitando-se na cama ao lado dele. O que fazemos agora? Agora, disse ele, puxando-a para seus braços. Vivemos. Só isso? Só isso. E para nós, depois de tudo o que passamos, isso é tudo. 6 meses depois, Aylin acordou com o som de chuva batendo nas janelas do apartamento que alugaram, em Pinheiros. Era um lugar simples comparado à cobertura do Jardim Europa, mas tinha algo que a antiga residência nunca teve. Era realmente deles, escolhido por amor e não por necessidade. Khalil já estava acordado ao lado dela, observando as gotas deslizarem pelo vidro. Nos primeiros meses após os eventos no Rio, ambos sofreram com insônia e pesadelos, mas aos poucos a normalidade estava retornando às suas vidas. Bom dia, murmurou ela, se aninhando contra seu peito. Bom dia, amor. A palavra amor ainda soava nova na boca dele, como se estivesse aprendendo uma língua estrangeira. Mas, a cada dia ficava mais natural, mais verdadeira. Que horas é a reunião com os advogados? Perguntou ela. Às 10, última revisão antes do julgamento das famílias Costa e Ferreira. Das 5 famílias envolvidas na conspiração,
3 já haviam sido completamente expostas e destruídas. Os Carvalho, Monteiro e Santos viram seus patrimônios confiscados, seus membros presos e seus negócios desmantelados pela Operação Labirinto, como a federal batizou a investigação. Mas os Costa e Ferreira ainda lutavam nos tribunais, usando toda sua influência para escapar das consequências. "Está nervoso?" perguntou Ailin. "Um pouco, mas não pelo julgamento." "Pelo quê, então?" Kalil se virou para encará-la, os olhos ainda carregando traços da intensidade que a havia atraído desde o primeiro dia, mas agora temperados com uma paz que ela nunca havia visto antes. "Pelo que vou te pedir depois." "Que misterioso. Posso saber o que é?" "Depois do julgamento." Ailin riu e o beijou levemente. "Está bem, mas agora preciso levantar. Prometi para Clara que ia ajudá-la com a redação de história para a faculdade." Clara havia se adaptado surpreendentemente bem a toda a situação. Após os eventos traumáticos, ela recebeu acompanhamento psicológico e decidiu estudar jornalismo investigativo. "Alguém precisa contar as histórias que ninguém quer que sejam contadas", disse ela quando anunciou sua escolha de curso. Os pais de Ailin se mudaram para um apartamento próximo ao deles, financiado com parte do dinheiro que Kalil fez questão de dar como compensação pelos traumas que sofreram. Joaquim parou completamente de beber e apostar, e Conceição voltou a trabalhar como costureira, agora em uma cooperativa de mulheres no Capão Redondo. Marta também foi realocada. Kalil a colocou como administradora de uma fundação que ele criou para ajudar famílias vítimas de violência doméstica e chantagem. "Você passou anos cuidando de mim", disse ele. "Agora é hora de cuidar de quem realmente precisa." Amanhã passou rapidamente. Ailin ajudou Clara com a redação sobre as oligarquias brasileiras. Irônico, considerando sua experiência pessoal com o tema. Depois almoçaram juntas em um restaurante, simples na Vila Madalena, conversando sobre os planos de Clara para o futuro. "Irmã", disse Clara de repente, "posso fazer uma pergunta?" "Claro." "Você é feliz?" A pergunta pegou Ailin de surpresa. "Por que pergunta isso?" "Porque às vezes vejo você olhando no vazio, como se estivesse pensando em coisas pesadas. E sei que vocês dois ainda fazem terapia." Era verdade. Kalil e Ailin faziam terapia individual e de casal 2 vezes por semana. Os eventos dos últimos meses haviam deixado marcas profundas em ambos, e eles estavam determinados a construir um relacionamento saudável sobre bases sólidas. "Estou aprendendo a ser feliz", disse Ailin honestamente. "É diferente do que imaginava." "Como assim?" "Sempre achei que felicidade era uma coisa grande, dramática, mas descobri que é feita de momentos pequenos. Como acordar ao lado de alguém que amo. Como almoçar com minha irmã. Como saber que nossa família está segura." "E Kalil? Ele também está aprendendo?" Ailin sorriu. "Kalil está descobrindo quem ele é quando não está em guerra. E é uma pessoa maravilhosa." No tribunal, algumas horas depois, Ailin observava de uma sala reservada enquanto Kalil prestava seu último depoimento como testemunha principal. Ele estava irreconhecível comparado ao homem tenso e controlado que conhecera meses atrás. Usava um terno simples, os cabelos ligeiramente mais longos, e falava com uma naturalidade que ela nunca havia visto antes. "Sr. Al-Rashid", disse o promotor, "em sua opinião, as famílias Costa e Ferreira tinham conhecimento das atividades criminosas documentadas por seu pai?" "Tinham conhecimento completo. Inclusive participaram ativamente do planejamento de pelo menos 3 assassinatos." "E as evidências que o senhor entregou à justiça são legítimas?" "São. Meu pai era meticuloso. Cada documento foi verificado. Cada gravação foi autenticada. Não há dúvidas sobre a culpabilidade deles." "Obrigado, Sr. Al-Rashid. Não temos mais perguntas." O advogado de defesa dos Costa se levantou. "Sr. Al-Rashid, o senhor não acha conveniente que seu tio, Walid Al-Qassem, tenha morrido antes de poder testemunhar sobre sua versão dos fatos?" "Acho trágico.
Walid poderia ter fornecido ainda mais evidências sobre as atividades criminosas das 5 famílias. Ou poderia ter revelado que o senhor estava inventando tudo. Doutor, interveio o juiz, o senhor tem alguma evidência de que as provas apresentadas são falsas? Não, excelência, mas então prossiga com perguntas relevantes ou encerre seu interrogatório. O advogado tentou mais algumas perguntas, mas era claro que não tinha argumentos sólidos. As evidências eram irrefutáveis. 2 horas. Depois o juiz anunciou sua decisão. As famílias Costa e Ferreira eram consideradas culpadas de todos os crimes imputados. Prisões imediatas, confisco total de bens e investigações estendidas para outros possíveis envolvidos. Justiça feita, murmurou Khalil quando se encontraram do lado de fora do tribunal. Como se sente? Perguntou Aylin. Livre. Pela primeira vez na vida realmente livre. E agora? Agora, disse ele, pegando sua mão, quero te mostrar uma coisa. Eles dirigiram por quase 1 hora até chegarem a uma área rural nos arredores de São Paulo. Khalil parou o carro em frente a um terreno amplo com vista para as montanhas, onde estava sendo construída uma casa. O que é isso? Perguntou. Aylin? Nossa casa, se você quiser. Khalil, deixe eu explicar. Ele a conduziu pela propriedade, apontando onde seria cada cômodo. Aqui vai ser a cozinha, com aquela bancada grande que você sempre sonhou. Ali vai ser seu ateliê. Sim, sei que você sempre quis pintar. E lá em cima a suíte principal com vista para o vale. Aylin estava sem palavras. Quando você planejou tudo isso, nos últimos 3 meses, queria ter certeza de que era isso que eu realmente queria. E quero construir uma vida contigo, Aylin. Uma vida real, não baseada em acordos ou necessidades, mas em amor. Ele se ajoelhou no meio do terreno em construção, tirando do bolso uma caixa pequena. Aylin Nunes Al-Rashid, você aceita se casar comigo de novo? Desta vez por amor, desta vez para sempre? O anel era simples e perfeito, um solitário de diamante engastado em ouro branco, nada ostensivo, mas absolutamente deslumbrante. Khalil, ela disse, as lágrimas correndo livremente. Você sabe que eu já sou sua esposa, né? Legalmente sim, mas quero fazer direito. Quero uma cerimônia real com nossa família presente, com votos que significam alguma coisa. E se eu disser não? Então eu passo o resto da vida tentando te convencer. Aylin riu através das lágrimas. Isso é chantagem emocional. É promessa de amor eterno. Sim, disse ela se jogando em seus braços. Sim, sim, 1000 vezes sim. O beijo que compartilharam no meio daquela construção, com o sol se pondo atrás das montanhas, foi diferente de todos os outros. Era um beijo de recomeço, de esperança, de futuro. Tem uma coisa que preciso te dizer, disse Aylin quando se separaram. O quê? Estou grávida. Khalil ficou paralisado. O quê? Descobri na semana passada. Queria ter certeza antes de contar. Você tem certeza? Absoluta. 10 semanas. Meu Deus, Aylin. Ele a pegou no colo e girou com ela no ar, rindo como uma criança. Vamos ter um bebê. Vamos ter um bebê, confirmou ela. E pela primeira vez desde que se conheceram viu lágrimas nos olhos de Khalil. Não sei ser pai, disse ele, a voz embargada. Não sei ser mãe. Vamos aprender juntos. E se eu estragar tudo? E se for? Igual ao meu pai? Khalil. Ela segurou seu rosto entre as mãos. Você não é seu pai. Você é o homem que abriu mão de todo o seu poder para me proteger. Você é o homem que construiu uma fundação para ajudar outras pessoas. Você é o homem que quer construir uma casa no meio do nada, só porque eu disse uma vez que gostava de tranquilidade. Como sabe que vou ser um bom pai? Porque você me fez acreditar no amor quando eu achava que não existia. Se consegue, fazer isso consegue qualquer coisa. 2 meses depois, eles se casaram novamente em uma cerimônia íntima no jardim da casa, ainda em construção. Clara foi madrinha, carregando alianças que eles mesmos desenharam. Os pais de Aylin choraram durante toda a cerimônia,
e até mesmo Marta se permitiu algumas lágrimas emocionadas. O celebrante era um padre progressista que conhecia toda a história deles e havia insistido em oficializar a união. Khalil e Aylin, disse ele durante a cerimônia, vocês dois passaram por provações que destruiriam a maioria dos casais, mas escolheram lutar um pelo outro, crescer juntos e construir algo novo sobre os destroços do passado. Isso é o verdadeiro significado do amor. Os votos que escreveram foram simples e sinceros. Aylin, disse Khalil, segurando suas mãos, você me ensinou que existe vida além da sobrevivência. Prometo passar todos os dias restantes da minha vida sendo digno do amor que você me deu. Prometo ser o homem que você merece, o pai que nosso filho merece e o marido que nossa história merece. Khalil, respondeu Aylin, a voz firme apesar das lágrimas, você me ensinou que eu sou mais forte do que imaginava. Prometo nunca deixar você esquecer que merece ser amado. Prometo construir uma família com você, baseada em respeito, confiança e alegria. E prometo que nossos filhos vão crescer sabendo o que é amor verdadeiro. Quando se beijaram após trocar as alianças, foi como se selassem não apenas seu amor, mas a vitória sobre todas as forças que tentaram separá-los. A festa foi pequena, mas perfeita. Clara tocou violão e cantou. Os pais de Aylin dançaram pela primeira vez em anos, e Marta organizou tudo com a precisão militar que sempre demonstrara. Mas o momento mais especial foi quando Khalil e Aylin se afastaram discretamente da festa, para ver o pôr do sol da varanda ainda inacabada da casa. Em que está pensando? Perguntou ela, acariciando a barriga que já começava a mostrar sinais da gravidez. Em como chegamos aqui? Arrependido? Do caminho? Sim. Do destino? Jamais. Khalil, ela disse, virando-se para encará-lo, posso fazer uma confissão? Sempre. Naquela primeira noite na cobertura, quando você me disse que eu não havia sido escolhida para ser sua esposa de verdade. Sim, eu fiquei aliviada. Por quê? Porque já estava começando a sentir algo por você, e achei que seria mais fácil guardar distância se fosse só um acordo. E foi mais fácil? Foi impossível. Você era muito fascinante para resistir. Khalil riu. Eu que era fascinante. Você chegou na minha vida como um furacão. Destruiu todas as minhas defesas em questão de semanas. Foi difícil? Foi. Aterrorizante. E foi a melhor coisa que já me aconteceu. Mesmo considerando tudo o que passamos, especialmente considerando tudo o que passamos, porque agora sei que nosso amor pode sobreviver a qualquer coisa. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as luzes da cidade começarem a piscar no vale abaixo. Aylin, disse Khalil de repente, tem algo que nunca te disse. O quê? Naquela primeira semana na cobertura, quando você me perguntou por que te escolhi, e você disse que eu tinha fogo nos olhos. Era verdade, mas não era a verdade completa. Qual era a verdade completa? Era que quando vi sua foto pela primeira vez, algo dentro de mim reconheceu algo dentro de você, como se já te conhecesse. E agora? Agora sei que a reconheci porque você era a pessoa que eu estava destinado a amar. Você acredita em destino? Depois de tudo o que passamos, como não acreditar? 6 meses depois, Santiago Al-Rashid nasceu em uma maternidade particular de São Paulo às 6 da manhã, de uma terça-feira ensolarada. Pesava 3,2 kg, tinha os olhos escuros do pai e os cabelos castanhos da mãe. Khalil segurou o filho pela primeira vez com mãos trêmulas, como se estivesse carregando a coisa mais preciosa do mundo. Ele é perfeito, murmurou, os olhos fixos no rostinho adormecido. É nosso, disse Aylin, exausta, mas radiante. Como vamos protegê-lo? Como vamos garantir que ele nunca passe pelo que passamos, amando ele incondicionalmente, ensinando ele a ser forte, mas também a ser gentil, e construindo um mundo onde ele possa ser feliz? Acha que conseguimos? Tenho certeza. Clara entrou no quarto nesse momento, carregando um buquê de flores,
amarelas. Posso conhecer meu sobrinho? Perguntou, os olhos brilhando de emoção. Claro, disse Khalil, passando cuidadosamente o bebê para os braços dela. Oi, Santiago, murmurou Clara. Sou sua tia Clara, e quero que saiba que você tem a família mais louca e mais corajosa do mundo. Clara, reclamou Aylin rindo. É verdade. Seus pais passaram por uma guerra para ficarem juntos. Você vai crescer sabendo que amor verdadeiro existe e vale qualquer sacrifício. 2 anos depois, Aylin estava grávida novamente. Desta vez, de uma menina que decidiram chamar de Laila, em homenagem à mulher que salvou suas vidas. A casa estava finalmente pronta, com jardins floridos, uma horta que Aylin cultivava pessoalmente, e um playground onde Santiago passava horas brincando sob o olhar atento dos pais. Khalil havia se tornado um empresário completamente diferente do que era antes. Investia apenas em negócios éticos, focava em sustentabilidade e responsabilidade social, e se recusava terminantemente a qualquer acordo que lembrasse as práticas da antiga família Al-Rashid. A fundação que criaram para ajudar vítimas de violência doméstica havia se tornado uma das maiores organizações do tipo no Brasil, ajudando centenas de mulheres a reconstruir suas vidas. Às vezes, disse Aylin uma noite enquanto observavam Santiago dormir em seu berço, fico pensando no que Laila diria se nos visse agora. Acho que ela ficaria feliz, respondeu Khalil. Ela queria que fôssemos felizes. No final foi isso que ela escolheu. Você acha que ela nos perdoou de verdade? Acho que ela entendeu que não havia nada a perdoar. O amor não é culpa de ninguém. Ele simplesmente acontece. Como aconteceu conosco. Como aconteceu conosco. Em uma manhã de domingo, 3 anos após o nascimento de Santiago, Aylin acordou com o filho balbuciando mamãe e papai em árabe. Khalil havia insistido em ensinar as 2 línguas desde cedo. Bom dia, meu amor, disse ela, pegando o menino no colo. Mamãe, cadê papai? Papai está fazendo café da manhã. Eles desceram para a cozinha e encontraram Khalil preparando panquecas, usando um avental com estampa de unicórnios que Clara havia dado a ele no Natal anterior. Era uma imagem que sempre fazia Aylin sorrir. O ex-empresário poderoso e temido agora era apenas um pai dedicado fazendo o café da manhã da família. Papai! Gritou Santiago, correndo para abraçar as pernas do pai. Bom dia, campeão, disse Khalil, pegando o filho no colo. Hoje é um dia especial. Por quê? Perguntou. Aylin, porque hoje faz exatamente 5 anos que nos conhecemos. Aylin parou, fazendo as contas mentalmente. Era verdade. 5 anos atrás ela havia sido levada pela primeira vez à cobertura de Khalil no Jardim Europa, sem imaginar que estava prestes a embarcar na aventura mais perigosa e transformadora de sua vida. 5 anos, murmurou ela. Parece uma vida inteira. Foram várias vidas, disse Khalil. A vida que vivíamos antes de nos conhecer, a vida de guerra que vivemos juntos, e agora esta vida de paz que construímos. Qual você prefere? Esta. Definitivamente esta. Santiago começou a balbuciar algo em árabe, e Khalil respondeu na mesma língua, fazendo o menino rir. O que ele disse? Perguntou Aylin. Perguntou quando a irmãzinha dele vai chegar. Aylin sorriu, acariciando a barriga que já mostrava sinais da segunda gravidez. Disse que faltam 3 meses. E o que ele disse? Que vai ensinar ela a brincar de esconde-esconde. Vai. Ser uma família barulhenta, disse Aylin. Vai ser uma família feliz, corrigiu Khalil. Depois do café da manhã, enquanto Santiago brincava no jardim, Khalil e Aylin se sentaram na varanda com vista para as montanhas. Aylin, disse ele de repente, obrigado. Por quê? Por me salvar. Eu não te salvei. Nós nos salvamos. Você me salvou de uma vida sem amor. Me salvou de me tornar meu pai. Me salvou de morrer sem nunca ter realmente vivido. E você me salvou de uma vida pequena demais para meus sonhos. Me ensinou que eu podia ser forte. Me mostrou que merecia ser amada. Então estamos quites? Estamos começando. Khalil riu e a puxou para
Seus braços. Eu te amo, Aylin al-Rashid. Eu também te amo, Khalil al-Rashid. Para sempre. Para sempre. Enquanto se beijavam na varanda da casa que construíram juntos, com o filho brincando no jardim e a filha crescendo no ventre de Aylin, ambos sabiam que haviam conseguido algo raro e precioso, um amor que havia sobrevivido à guerra e florescido na paz. A história deles não havia sido fácil. Havia sido marcada por traição, violência, perda e medo, mas também havia sido marcada por coragem, lealdade, sacrifício e, acima de tudo, por um amor tão forte que foi capaz de superar qualquer obstáculo. E quando o sol se pôs naquela tarde de domingo, pintando o céu de dourado sobre as montanhas, Khalil e Aylin souberam que sua história estava apenas começando, porque o que haviam construído juntos não era apenas um relacionamento, era um legado de amor que passariam para seus filhos e que eles passariam para os filhos deles. O amor verdadeiro, descobriram, não é aquele que vem facilmente, é aquele que você está disposto a lutar para conquistar e para manter. É aquele que sobrevive às tempestades e se fortalece na calmaria. E eles haviam encontrado exatamente isso, um no outro. Para sempre.